Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Está no ar mais um Obirim Lê, dessa vez na configuração original. Comigo, Luciana. Comigo, Manu. Comigo, Bia. E hoje a gente vai falar sobre o livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Bia, por favor. Não é pra ficar rindo, Vou parar. O nome da autora é Gloria Jean Watkins, mas todo mundo conhece ela por Bell Hooks. Esse é o pseudônimo que ela usou, que ela se inspirou no nome da avó dela. Nasceu em Hopkinsville em 25 de setembro de 1952. É uma autora bem conhecida, professora, ativista antirracista. Ela é teórica feminista, artista estadunidense, ela é tudo isso. Tudo isso? Sim, agora sobre o livro, amiga. Vamos lá. É um livro que é bem completo. Na verdade, ele traz muitos gatilhos. Então, muito cuidado pra vocês se tem algum gatilho aí sobre relacionamentos afetivos e, enfim, todo tipo de relacionamento, na verdade. Ele pode dar alguns gatilhos pra você e você pode se sentir muito ferido ao ler esse livro. Ele é dividido em 13 capítulos e cada capítulo, a Bell Hooks, ela traz meio que uma visão da vida dela e vai trazendo pro coletivo também. E tudo isso, claro, ela começa com a infância. Oi, querida. Que Manu vai falar um pouquinho sobre a perspectiva da Bell Hooks. Então, ela começa falando como foi a infância dela e como a família é o primeiro lugar que a gente pode... O primeiro contato que a gente tem com o amor. E aí ela conta um pouco da experiência dela, que ela não se sentia amada, era muito mais um cuidado. Acho que a gente pode se sentir um pouco conectado com ela, enfim, pessoas negras, famílias negras. Ela traz muito essa perspectiva. Ela ter sido criada dessa forma acabou impactando nos relacionamentos que ela foi tendo ao longo da vida. Amizades, quanto relacionamentos amorosos também. Uma coisa da questão da infância dela, que é muito interessante, que acaba abarcando todas as famílias negras, ou a grande maioria, é a coisa dos irmãos, né, que ela fala também. Que, se eu não estou enganada, ela é a primeira filha e quando os outros irmãos vão nascendo, ela vai se sentindo meio escanteada. Tem muito isso da divisão do afeto, do amor entre essa família, tem todo esse cuidado e esse é um dos gatilhos também que pode dar nas pessoas que forem ler. E acaba tendo um pouco essa questão, né, dela ser a irmã mais velha, dela também ocupar um papel de responsabilidade na família e Desde cedo, né? Desde cedo, assim. Muitas vezes não ser vista como filha e tal, e sentir esse abraço, assim, né, dos pais. E ela traz essa pontuação, né, da família disfuncional, na questão de, tipo, do formato de família ser diferente, né, porque a gente espera o quê, né, tradicionalmente, digamos assim, um pai, uma mãe, filhos e tal, todo mundo, né, cumprindo esse papel na família, e só que a gente sabe que isso não é o natural, né, não é uma realidade. Não é uma realidade, principalmente para as famílias negras. Então, aí ela traz muito essa pontuação do quanto isso impacta na relação do sentimento ao amor. Quando eu peguei o livro, na verdade, tudo sobre o amor, eu pensei logo em relacionamentos amorosos, não familiares, afetivos mesmo, de casais e tudo mais. E não é isso que ela traz no livro. Ela traz também essa perspectiva, mas ela vem buscando da família, dos amigos. Ela também faz uma relação meio, não sei se posso falar religiosa, mas ela traz essa coisa da fé também, né? Do amor com o divino, algo assim, faz essa relação, o que é muito interessante, porque a gente às vezes fica muito bitolado pensando só em amor, no amor romântico. Sim. E ela traz essa outra perspectiva pra gente pensar e refletir também sobre isso. O massa do livro dela é que ela vai seguindo a vida dela, então ela traz muitos exemplos sobre os relacionamentos dela e todos os relacionamentos, os familiares e os amorosos também. E uma coisa que eu reparei, que eu queria comentar com vocês, eu queria escutar a opinião, é que ela fala de poucos relacionamentos. Ela, enquanto mulher negra, acho que ela só pontua 2 ou 3. Acho que são 2. Relacionamentos na vida inteira dela e que foram marcantes, assim. Eu fiquei muito pensando também na solidão da mulher negra. Sim. Que é uma pauta massa, que poderia estar nesse livro, mas eu acho que ela optou por não colocar. Mas aí eu fiquei na dúvida se foi algo dela, que não tá explícito no livro. Eu acho que seria um peso a mais. É. Fora eu sinto que
o livro é sobre isso, apesar de não dizer que é sobre isso, sabe? Sim, Porque quando ela não sente esse amor, ela se sente sozinha. é verdade. E nisso na família ou nos relacionamentos mesmo. E outro aspecto que eu acho interessante é como ela teoriza sobre o amor. Não é o amor numa perspectiva pessoal. Claro que ela traz as vivências dela, mas ela puxa assim, muitos teóricos que falam sobre isso, muitos autores, e ela tem um olhar muito crítico em relação a isso. De falar que geralmente são os homens que escrevem sobre o amor, livros de autoajuda, enfim, são geralmente os homens. Mas na sociedade esperam-se que as mulheres tenham esse lado, assim, né? De demonstrar o amor, o cuidado, enfim. E como são poucas escritoras mulheres que tratam desse assunto. Apesar de elas estarem na literatura, tratando do amor de uma forma fictícia, digamos assim, mas nunca nessa parte teórica mesmo, de refletir, enfim, criticar de alguma forma. E eu acho que ela faz isso muito bem, assim. Um ponto que ela fala sobre enxergar o amor como uma ação e não como um sentimento. E eu acho que isso mudou pra mim, mudou a minha visão sobre isso mesmo. É outra perspectiva, sabe? De enxergar isso como meio que uma escolha diária, algo que você se empenha pra meio que mudar algo na vida da pessoa que você tá se relacionando. Não necessariamente um relacionamento amoroso, mas isso reflete em todos os relacionamentos, assim, né? Como você está na vida da pessoa e como você age mesmo para construir aquela relação, enfim. Coloca muita coisa do autoajuda, né, no livro, dos livros que falam sobre amor, ser algo voltado para as mulheres aprenderem a amar, algo assim. O dela é meio que uma autoajuda, mas uma autoajuda que você se faz refletir, algo assim. Você fica pensando sobre os seus relacionamentos, você fica pensando no seu relacionamento com você também. Tem uma parte que ela coloca, que é justamente o olhar para si, alguma coisa assim. Desse capítulo que ela fala dessa prova de amor que você tem que ter a você mesmo. Parece muito papo de autoajuda. Em nenhum momento eu achei que eu tava lendo um livro de autoajuda. Porque não tem aqueles clichês, sabe? Aquela coisa de... E também de dizer que você tem que fazer isso, seguir meio que alguns passos, uma cartilha, né? É muito pra você refletir, procurar agir na sua vida, mas ela não determina que tem que fazer. Outro ponto que ela coloca bem interessante é no capítulo 8, que ela fala sobre o amor em comunidade, e que é super importante pra nós enquanto pessoas negras. Tá discutindo sobre isso, tá discutindo sobre esse aquilombamento, da gente estar se aproximando enquanto pessoas que são dignas de afeto, que são pessoas que merecem receber e dar amor. E eu achei o máximo ela ter pontuado isso, porque às vezes a gente pensa muito no individual, né, e não no coletivo, e eu acho que o nosso trabalho justamente aqui é isso. Exatamente, do coletivo. E outra coisa pra gente finalizar, só pra não dar mais trabalhar isso, pra gente falar do que a gente pensou quando pegou o livro pra ler, o que a gente pensou que ia ter e quais foram, bem papo de início de aula, mas o que a gente pensou, quando a gente pegou o livro na mão, o que pensou que ia ter ali e o que a gente recebeu quando terminou de ler. Pra mim, quando eu peguei o livro, eu achei, vai ser uma coisa assim, tranquila, sabe? É um sentimento massa e tal, e como a Bel, ela traz no início essa perspectiva da infância dela, de como foi. Então, esses, eu acho que foram os 3 primeiros capítulos, mais ou menos, né, que é mais dentro da infância. Isso foi super gatilho pra mim. Eu tive que passar um período respirando, assim, eu lia um pouquinho e vou parar pra respirar, pra poder retornar, porque foi muito trabalhoso, assim, devido às coisas que eu já vivi e tal, etc. Me faz repensar também, sabe, das coisas que as ideias que eu tinha na cabeça com uma realidade, assim, né, que a Bel pontua, de coisas que a gente não pensa, né? Sim. Não tem como a gente pensar em tudo, então. Mas aí foi esse choque, assim, totalmente diferente do que eu achei, do que eu vi, mas foi uma experiência muito boa ler o livro. Sim. Foi completamente ao contrário comigo. Eu jurava que eu não ia conseguir ler esse livro, que ia ser... Cada capítulo ia ser um gatilho diferente, que eu ia dizer, não vou conseguir terminar. E foi completamente o contrário. Eu consegui terminar ele super tranquilamente. Eu pensei que eu ia ficar tipo o podcast Afetos, que eu não consigo escutar até hoje.
Mas o livro da Bell Hooks foi bem tranquilo pra mim e me fez colocar justamente as coisas em perspectiva, em pensar sobre, em refletir mesmo sobre todos os tipos de relacionamento e todas as perspectivas que o amor traz. Eu comprei o livro por ser Bell Hooks, uma teórica feminista, negra e tal. Eu achei que seria algo mais teórico. Eu acho que acaba sendo uma característica de escritoras negras se colocarem no livro, sabe? Isso é muito, muito positivo. E eu levei pra terapia altas questões que ela trata no livro. E eu acho que acaba sendo uma companhia, assim, pra você pensar sobre isso, porque ela fala também que não é muito comum você chegar até mesmo pros seus amigos e querer falar sobre isso. Que as pessoas logo criam barreiras pra falar sobre esse assunto. Geralmente taxam a mulher de, ela tá desesperada por um relacionamento, sabe? Quando você só quer, enfim, conversar sobre amor. Conversar sobre isso, eu acho super válido. Ela quer mesmo trazer esse diálogo sobre amor como algo presente na nossa vida. E só pra complementar também, tem outros 2 livros que não lançou no Brasil. Eu acho que vai... É uma trilogia, na verdade, acho que vai acabar sendo lançado aí. Sim. Em algum momento. Deus sabe. Porque esse livro tem feito muito sucesso, assim, você não encontra mais... Eu não vi, assim, pra comprar a versão física dele. Ele tá esgotadíssimo. Isso. E ele é super necessário, né? Muito necessário. Seria ótimo, assim, que todo mundo tivesse acesso a ele, porque... E a gente não escolheu falar sobre ele esse mês, por acaso, né? Sim. A gente tava Por acaso pensando pensado. em trazer um livro no mês da consciência negra pra gente conversar sobre ele. E foi algo que surgiu na gente, de não trazer mais um livro nesse lugar comum de sofrimento, enfim, de dor, assim. E até não puxar também pra ficção, né? Trazer mais pra nossa realidade também. E não tinha nada melhor do que trazer esse livro, falar sobre o amor, que é... Que a gente precisa. Exatamente, a gente precisa. É isso? Então é isto, gente. É isto. Até a próxima. Temos? Beijo. Leiam Bell Hooks. Beijo, obrigada, gente. Ai, foi tudo!